galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí um toy makeover. Na verdade não é um toy makeover, né? É uma escultura do zero do nosso querido Greymon, que é um Digimon, né? E o vizinho tá com o som bem alto pra atrapalhar, obrigado. Aí eu fiz aí essa escultura, espero que vocês gostem. Ficou muito bacana, não vou introduzir muita coisa aqui nessa introdução, porque esse vídeo já está um pouco longo. E é isso aí, é nóis. Deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha bastante com os amigos. Vão chegar logo a 1000 inscritos aí no canal aí, o mais rápido possível. E é nóis. Bem, vamos começar aí. Eu já comecei modelando aí essas partes dos pés, né? Mas eu já tinha feito todo o esqueleto com arame, que eu fiz esse boneco totalmente do zero. Arame e papel, no caso aí eu usei jornal, mas pode usar folha de caderno também, que dá super certo. Eu já testei e é muito bom. E a gente tá fazendo o Greymon. Primeiro começamos aí só tentando modelar um pouco os pés, deixar meio que já modelado. Só que aí depois eu ainda mexi mais nos pés, porque eu vi que não tava muito do jeito que eu queria. A barriga dele aí, que eu sempre coloco primeiro uma massa mais fina pra cobrir o papel, e depois eu venho modelando por cima dessa massa mais fina. E dá super certo fazer isso, tá vendo? Aí agora eu já comecei a fazer uma segunda modelagem, já fazendo uma musculatura, entendeu? E se o seu boneco o boneco não tiver uma musculatura, o personagem em si, mas se ele for mais gordinho ou mais magrinho, aí você pode fazer, ainda assim você pode fazer alguns detalhes por cima. E eu gostei demais, porque usar o biscuit é a melhor coisa, porque você vai gastar muito para fazer esse tipo de coisa. Então assim, eu recomendo mais o biscuit em vez de um Durepox, porque o Durepox é muito caro. Ou então pode usar uma massa clay, né, tal. Aí eu já tinha colocado aí um pouco de massa também na cauda para tampar o ideal é sempre tampar esse papel com uma massa fina, primeiro de biscuit e depois mais fina, né, no caso. Não precisa ser tão fina, porque para tampar bem. E depois você vai modelando aos poucos, parte por parte, entendeu? Ali a cabeça ali eu tô usando uma bolinha de isopor, que isso você encontra em qualquer lugar. E esse tamanho aí é um tamanho médio que eu uso, entendeu? Que serve para vários toys. Você pode usar diversos tamanhos, depende do tamanho do toy que você for fazer, entendeu? Que se você for modelar, você pode usar outros tamanhos. E eu indico muito isso aí, porque isso aí ajuda muito na modelagem do rosto, entendeu? Do rosto em si, para fazer rosto, essas bolinhas de isopor são ótimas. E aí eu já tinha aumentado o tamanho da barriga dele, porque a barriga dele é bem grandinha, e já tava fazendo a musculatura das costas também. Já tinha modelado mais o rabo dele, a cauda dele ali, né? E as pernas também já tinha engrossado bastante as pernas. E aí nesse processo as pernas ficaram mais curtas aparentemente, mas é porque eu aumentei o tamanho da barriga dele. E realmente o Greymon, ele não tem as pernas muito longas nem nada não. Aí o braço ali, eu ia colocar arame, mas porque eu não tinha feito essa parte do braço, só que aí eu coloquei só uns palitos mesmo para poder fazer o braço. E aí eu já tô modelando o rosto, né, no caso, a boca ali, eu fiz a parte de baixo primeiro da boca, depois eu fiz a parte de cima, depois eu vim fazendo a parte do crânio para trás. Essa modelagem desse Greymon foi bem difícil, eu achei bem difícil mesmo, porque ele é um dinossauro, meio que dragão, e assim, mas eu achei que eu consegui trabalhar bastante essa peça. No fim deu tudo certo, mas foi bem difícil. Eu já tinha feito ali mais ou menos os braços, que os braços dele é um braço mais curtinho, porém, né, mais fininho em relação, porque ele é meio que um dinossauro, um Tiranossauro Rex, misturado com um dragão também. E aí essa parte de cima aí da boca dele, porque ele tem que ficar com a boca mais aberta, né?
E aí eu tendei a deixar o mais liso possível pra depois eu fazer E aí nesse ponto aí ele já tava parecendo meio que um pato de boca aberta, meio que um dinossauro, que aí eu consegui fazer também a parte mais fina ali da boca ali, pra dar uma relevância. Eu achei bem legal fazer esse processo do rosto, que deu pra mim trabalhar bastante as técnicas que eu tenho aprendido e tal. Aí, ó, essa foto, essa parte dessa imagem aí parece que ele tá parecendo um pato, mas depois ele vai, agora com as outras modelagens do rosto, aí começa a tomar uma forma mais de dinossauro, de dragão do que de pato. Um pato sem mão. Eu ainda não tinha feito também as unhas do pés, né? Porque ele tem as unhas e não tinha feito ainda as mãos também. As mãos dele é só 3 dedos que ele tem, né? No caso das mãos. E estava modelando aí essa parte do pescoço. Tem processo. Foi um processo bem chato em algumas partes de fazer ele. Teve algumas partes que eu tive que fazer por cima, que eu achei que tava com pouca massa. Por exemplo, no corpo dele teve algumas partes nas costas que eu achei que tava muito reto as costas. E ele tem uma desenvoltura, como é que fala? Umas partes mais tipo, maior um pouquinho, algumas menores. Aí eu já tava fazendo aí as mãozinhas, a primeira parte, no caso das mãos, né? E eu comecei a aumentar um pouco. A avó passou ali, entrou ali. A avó toda hora ela entra caçando alguma coisa ou me perguntando alguma coisa. Aí eu já quis aumentar um pouquinho aí os dedos, que eu achei que os dedos estavam muito finos. Depois que secou a massa encolheu, né? Porque o biscuit é isso também. Você tem que ver que o biscuit, depois que ele seca, ele encolhe. E normalmente é por isso que eu gosto até de fazer com pedaços menores, porque aí se faltar, você vai preenchendo com mais. Então, assim, se você achar que tá pequeno, preenche com mais, que aí ele vai começar a ficar bom. E aí já estavam fazendo aí a parte do rosto também, da cabeça ali. E eu meio que já tinha feito um pedaço ali das mãos, que já tava bem melhorzinho. Essa parte da cabeça aí, agora ele começa a parecer meio que um pato Donald também. Só que aí depois ele começa a dar uma melhorada bastante. Na verdade tava parecendo o Agumon, na verdade, a cabeça dele aí, do jeito que tava. E por ser a evolução do Agumon, faz sentido tava aparecendo isso, né? Aí só que depois, quando a gente faz o capacete bonitinho, direitinho, aí ele começa a dar uma aparência de Greymon mesmo, bem bacana. E aí, eu já tinha feito o capacete. Eu não filmei muito o capacete, porque o capacete não é tão difícil, mas também não foi tão chato, não foi tão fácil de fazer. E aí eu meio que não consegui filmar direito. Mas é bem simples fazer esse capacete ali. É só você colocar mais uma massa fina por cima do rosto. Nem em todos os lugares você precisa colocar, porque certas partes do rosto já é meio que o capacete. É só você dar uma leve protuberância, fazer um destacamento entre o capacete e a parte de baixo do rosto. E aí a gente já tava fazendo aí as garras, né? Todas as garras, porque é uma parte super importante essas garras dele. E eu tava colocando mais biscuit ali em algumas partes que eu achei que tava um pouco faltando e não tava muito lisa, tava um pouco meio que com umas partes, como é que eu posso dizer? Não tava retinho, sabe? Tava meio que com uns buracos meio estranho e achei também que tava faltando mais massa na barriga, pra preencher algumas áreas que eu achei que tava muito pra dentro. E realmente foi ótimo eu ter feito isso. O bom de você fazer um boneco do zero é isso, porque alguma coisa sempre tá faltando e você vai sempre conseguir corrigir. Aí eu já tô colocando a linguinha, né, fazendo a parte da boca aí. Essa linguinha ficou a coisa mais fofa do mundo, eu gostei demais de fazer. Aí depois que eu fiz a linguinha aí, essa língua, aí já comecei a colocar aí os dentes, né? Fui colocando dente por dente e deixei os espaçamentos com buraco mesmo. Quando você modela a boca, na modelagem da boca, quando a massa ainda tá meia mole ainda, você pega e faz os buraquinhos, já deixa os buraquinhos prontos, que você só vai encaixando depois. E aí a gente já tá passando o nosso prime de pobre, né? Que é uma tinta fosca preta.
normal. Eu pensei em passar uma tinta fosca branca que eu já tinha comprado já nova, só que eu achei que o preto ia sobressair melhor, inclusive no capacete e tal, e aí eu resolvi passar o preto mesmo em tudo, e foi ótimo. Porque, só que o ruim é que, por exemplo, nessa parte que era muito clara, muito claro não, né, que era um laranja bem escuro, a primeira pintura, essa primeira camada, eu tive que dar umas 3 demãos de tinta, porque é uma camada que tem que ficar mais forte, porque aí eu comecei uma nova técnica de pintura que eu comecei a aprender, e que realmente é uma técnica muito boa mesmo. Que é o que? A cor mais escura para os tons mais claros. Aí o que eu fiz? Eu passei o marrom mais escuro aí, ó, e o laranjado bem mesmo, bem escuro. E aí depois que você passa essa tinta escura todinha, você vem com tons mais claros. Aí você vem com um amarelo mais claro, entendeu? Para dar aí, ó, para dar esse tom de iluminação mais amarelado e mais seco, não passa muito molhado para não tirar totalmente o laranja de fundo, entendeu? Porque o laranja é como se fosse o fundo. E vem passando em algumas áreas mais saltadas. Nas áreas mais saltadas você vai passando o amarelo, e bem seco mesmo, com um pincel bem seco, para não ficar tão clareado, entendeu? Só para dar aquela saltada na peça. Cara, essa técnica de pintura que eu tô aprendendo, assim, não digo que eu já aprendi não, porque eu acho que eu tenho que testar mais em outros bonecos, em outros toys, mas é uma técnica muito boa. Alguns toys eu ainda tô com medo de fazer, porque eu não sei como é que eu vou reagir com essa técnica. Mas alguns toys, tipo esse Greymon, eu gostei demais de usar. Aí já estamos aí pintando aí as garras, né? De branquinho, bonitinho, direitinho. No capacete também eu fiz a mesma técnica, igual eu fiz com o amarelo ali. Só que aí, em vez de eu passar uma outra tinta, eu passei só o marrom mais claro e em cima do marrom mais escuro, só para dar uma leve luminosidade, para não ficar tão saltado, porque o capacete não tem tantas salteado. Aí já pintamos aí os olhos e estamos fazendo esse detalhe, que é o detalhe da pintura do corpo dele, né? Que ele tem esses detalhezinhos. As garras já estava toda pintada, a boca ali eu já tinha pintado só a língua e a parte de dentro. Os olhos, eu fiz os olhos. Os olhos também não foi difícil de fazer, porque os olhos dos Digimon são quase todos os mesmos padrões de olhos. E na verdade os olhos deles são bem bonitinhos e bem simples de fazer. E aí eu gostei bastante. E aí a gente foi só fazendo esses detalhes aí, né? Que é umas listras que ele tem. Eu gostei demais de fazer esse toy, nossa, assim, eu não gosto muito do Greymon, eu gosto mais do Garurumon, mas assim, quem sabe talvez mais pra frente eu faça o Garurumon. Aí esse toy ninguém tinha nem encomendado, eu tava fazendo mais um teste nele, só que aí ele ficou tão bonito que assim que eu postei ele nas redes sociais, o pessoal apareceu 2 pessoas querendo comprar. Talvez mais pra frente eu faça outro dele, ou o Metal Greymon, que seria bastante legal também, o Metal Greymon. Mas aí ele fez esse aí, foi um dos toys que eu me superei bastante. Eu digo mesmo que esse aí eu superei muito. E gostei demais de fazer. Aí eu já tava dando alguns detalhezinhos ali ainda nos olhos que tava faltando, porque ele tem meio que um tom meio roseado, e aí também tava passando a caneta preta para mais fina, para fazer o contorno direitinho dos olhos, para ficar bem bonitinho. E aí eu só dei essa iluminação com a tintura branca e fiz a base aí. A base nada mais nada é do que um preto com um vermelho, fazendo tipo como se fosse magma, entendeu? Uma parte de magma, e dando aí uma leve batida com branco, e é isso.